Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Odontologia Lauda, implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Michele Decorações, tapetes, cortinas, persianas. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, Sociedade Espírita Estudo, Luz e Caridade, e Michele Decorações, especialista em tapetes, cortinas e persianas. E, olha, para minha alegria muito grande, eu trago uma pessoa hoje muito especial e eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas, principalmente de Santa Maria, conhecem essa pessoa. Ela é a proprietária da loja João Arrigor, ela é trabalhadora do Abrigo Espírita Oscar José Pitã, e ela tem no abrigo um podcast chamado A Jornada de Cada Alma. Para quem não adivinhou ainda, eu estou me referindo à minha amiga querida Liz Andréia Comis. Liz, prazer, Jader. Muito obrigado, Liz, pela tua presença hoje aqui, tá? Fica bem à vontade, por favor, porque eu te digo isso porque tu vai falar de uma coisa que é muito importante para ti e tenho certeza para muitas mães. Então, eu quero que tu abra o teu coração, tá? Liz, a Liz, para quem não sabe, ela perdeu o filho. Há quanto tempo, Liz? 3 anos e meio. 3 anos e meio. Uhum. E tu não eras espírita, digamos. Tu não precisa dizer qual a corrente religiosa que tu seguia, não é isso que importa. Mas a minha primeira pergunta, Liz, para ti é o seguinte: como é que tu, como e por que hoje tu estás no espiritismo? Então, é um prazer enorme estar aqui contigo. Muito, muito obrigada por esse convite. É um prazer de mão dupla. Muito bom estar aqui conversando contigo um pouquinho sobre essa história, sobre a minha história, né? Minha jornada, a jornada da minha alma. Exatamente. E é muito bom poder compartilhar, né, um pouco da minha história e num programa tão especial como esse. Eu nasci, me criei em berço católico, eu sou católica, eu fui católica uma vida toda, eu tenho quase 52 anos, mas eu brinquei até esses dias lá no Centro Espírita, eu sabia que eu era espírita, só que eu não tinha ainda, né, dado aquele passo assim, definitivo. Não tinha o start, digamos. E aí o João desencarnou, meu filho, aos 21 anos, em dezembro de 2022. E aí sim, eu falei, chega, agora é a minha hora de começar a estudar e entender os porquês. Eu tinha muitas dúvidas, como todos, acho que passam por essa situação, né? A gente fica com muitas dúvidas, apesar de eu sempre ter sido muito tranquila em relação à partida do João, eu de certa forma internalizei e entendi com o conhecimento que eu tinha de que ele estava bem, de que estava tudo certo, mas eu precisava entender mais. E aí lá no Centro Espírita eu ouvia muito: as pessoas chegam aqui pelo amor ou pela dor, tu vieste pela dor da partida do teu filho. Eu falei, não, eu vim por amor. Porque eu amo muito meu filho e eu preciso entender o que está acontecendo com ele nesse momento e o que vai acontecer comigo daqui para frente. Né? Por que de tudo isso e como é que vai ser daqui para frente? Viver dessa forma, eu falo que o meu coração fica uma parte
no outro plano e uma parte nesse plano, porque também tem os outros filhos, né? Mas, então aí eu fui parar de uma forma muito... nem sei que palavra eu uso, mas enfim. Eu fui parar no Oscar Pitã. Falo que foi sinais, né, que foram chegando para mim, de pessoas de diferentes lugares, em diferentes momentos, sem conexão nenhuma uma com a outra, que falavam: tu precisa ir no Oscar Pitã, lá é muito legal. Aí uma outra pessoa, nada a ver, lá num outro lugar, num outro momento, olha só, tem um Oscar Pitã. E aí eu cheguei no Oscar Pitã e fiquei há 3 anos e meio, eu estudo lá, e sou muito grata a tudo que eu encontrei, né? As pessoas, a todo esse contexto que acolheu não só a mim, mas a minha família também, de uma forma tão especial. E aí, como tu já falaste, esse ano veio essa missão, que é um podcast que se chama Jornada de Cada Alma, que nós começamos, né? Tem o Vitalino, que é da comunicação lá do abrigo, e o seu Teltz, que é um querido conhecido, que foi um presente para mim. Eu não digo condução nem apresentação, mas a construção desse podcast lá no abrigo. O Vitalino falou que precisava de uma fofoqueira curiosa. E escolheu tudo. E uma pessoa experiente, que é o seu Teltz, né? Que é o seu Teltz. Então, eu digo que eu estou em relação a estudos do Espiritismo, né? No berçário ainda, no pré-primário. Sim, sim. Tem muito para construir, muito para aprender, mas é uma linda construção. Lisa, me permite te fazer uma pergunta. Tu acreditava, quando tu não era espírita, digamos, na vida após a morte? Mas eu quero emendar com uma outra pergunta. O que a filosofia espírita, o que a doutrina espírita te esclareceu a respeito da morte? Eu nunca me conformei com céu e inferno. Eu nunca me conformei com morreu, acabou, fim, né? É aqui, ou tu vai pro céu, ou tu vai pro inferno. Deus é Pai. E Ele é soberanamente bom e justo, e eu sempre soube disso. E como é que um pai justo pode colocar um filho seu numa condição eterna, não tem lógica, sem justificativa, sem chance? Então isso me incomodava muito. E então, assim, a morte para mim, claro, enquanto a gente não entende muito sobre a morte, é um grande mistério, mas eu sempre fui muito inconformada com isso. Aí eu dizia, não, o inferno a gente vive aqui. A gente paga os nossos pecados aqui, a gente constrói a nossa história aqui. Depois é tudo alegria. Eu disse que Deus não ia ser assim. Eu sempre falava isso. E aí, entendendo um pouco mais agora, eu entendo as minhas inquietações, né? Quando a gente começa a conhecer essa doutrina, a doutrina do Cristo Consolador, né? Essa doutrina consoladora que te mostra que não é só isso, que é muito mais que isso, que tudo envolve muito amor de um Pai, que é Deus, muito amor de Jesus. E eu tinha uma questão, acho que eu vou fugir do tema. Não, fica à vontade, por favor. Que me intrigava, que eu acho que eu nunca comentei assim, que eu sou, assim, Nossa Senhora, Maria Santíssima para mim é meu exemplo. E teve uma vez que eu comentei num grupo, antes, lá atrás, meu desejo é ser como Maria. E riram de mim. Nunca tu vai ser como Maria, porque Maria é Maria, mãe de Jesus. Falei, mas ela é minha inspiração. O silêncio de Maria, a capacidade de aceitação, a resiliência, o amor, sabe? Tudo isso, a resignação, sempre foram inspirações para mim, a vida toda. E como eu não conhecia a doutrina espírita, eu ficava pensando assim, tá, mas e se eu for pro espiritismo, só fala de Jesus lá? Onde é que eu vou colocar a Maria nesse meu universo novo? Como é que eu vou abandonar? Só fala de Jesus naquele lugar, e lá eu descobri que não.
né? Eu descobri muitas coisas sobre Maria, eu já li livros sobre Maria e cada vez me encanto mais com Maria. E é nos braços de Maria que eu entrego a minha jornada. Eu converso muito com ela e às vezes eu disse, olha, eu tô com saudades do meu filho, não posso mais abraçar ele fisicamente. Dá um jeito aí, porque agora ele não tá mais aqui comigo, ele tá aí contigo. Tu também já perdeu teu filho, ele foi antes que tu. Sim. Tu me entende, Maria, me ajuda, sabe? A conversa é mais ou menos nesse nível. E tu já sonhou com teu filho? Muitas vezes, muitas vezes. Uhum. Eu tive oportunidade, né, presentes, assim, de revê-lo em sonho, né? Quando tu entrou para a doutrina espírita, imagino que tu tiveste muitas respostas, digamos, diferentes das respostas que te davam antes. Aconteceu isso? Muito, toda hora, todo dia. Para tudo há uma resposta. E uma resposta, eu sempre fui uma pessoa muito lógica e de certa forma cética. Eu preciso ter algo mais palpável para entender. E o Espiritismo me dá isso. Ele me dá o porquê. E o porquê, porque tem, se é filosofia, é o tripé, né? Filosofia, sim, religião e ciência. Sim. Então ele me entrega esse porquê, o como, né? Então essa algo mais palpável, né? E eu encontro respostas meu Deus, até para as perguntas que eu nem sabia que eu tinha. Tá certo. Liz, a produção está me dizendo que faltam... Ela me disse faz 1 minuto atrás, então nós temos apenas 1 minuto, tá? Eu vou te fazer uma pergunta agora, um questionamento, mas tu vai responder no início do segundo bloco, tá? E o questionamento é o seguinte: tu encontraste na doutrina espírita apenas nela, ou tu já encontravas antes soluções que te expliquem melhor a vida e a morte? Eu não sei se tu entendeu a minha pergunta. Entendeu? Uhum. Que bom. Então, Liz, vai pensando no intervalo. Aliás, o nosso intervalo é bem curtinho. E não sei antes, eu quero agradecer mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, o Lar de Joaquina, Goods & Cook Casa Criativa, Odontologia Lauda, Sociedade Espírita Luz e Caridade e Michele Decorações. E como eu disse, o nosso intervalo é muito curtinho e a gente já retorna. Programa Palavra Espírita. Oferecimento: Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Goods & Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Odontologia Lauda, implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Michele Decorações, tapetes, cortinas, persianas. Odontologia Lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos de estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. Se você quer emocionar no presente e decorar com afeto, a Goods & Cook é o lugar certo. Aqui você encontra presentes personalizados, produtos exclusivos e uma decoração que acolhe. Venha nos visitar.
Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais que mantêm esse programa no ar há 9 anos e 10 meses. Agora em agosto a gente vai fazer 10 anos. Lar Joaquina, Goods Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda, Sociedade Espírita Luz e Caridade e Michele Decorações. E para quem está chegando agora, estou batendo um papo com uma pessoa extremamente conhecida em Santa Maria, principalmente os noivos, né? Eu já vou dizer por quê. Liz Andréia Comis. Liz, deixa eu dizer por quê que tu é uma pessoa extremamente conhecida, principalmente dos noivos e noivas. É que a Liz tem uma loja que veste noivos e noivas. Noivos, na verdade. Noivos? Da tua mãe que veste noivas. Muito bem. Isso aí. A 22 anos já. 22 anos. É dona da lógica, já vamos falar em lógica, da loja João Arrigor aqui em Santa Maria. Liz, lembra que eu te fiz uma pergunta no final do segundo bloco? O que a doutrina espírita te trouxe de respostas, presta bem atenção, respostas lógicas e racionais a respeito da vida e da morte? Às vezes a nossa jornada é meio cheia de curvas, né? E voltas e caminhos que... É um labirinto, na verdade. Um labirinto, às vezes nos fazem nos perder, e altos e baixos. Eu penso que o entendimento, entender por quê. Por que eu estou passando por isso nesse momento? Né? Por quê? Porque eu, né? Eu sou a Liz Andréia aqui de Santa Maria. Né? Por quê? Por que isso está acontecendo comigo, gente? E não é e quando a gente fala, a Liz teve um filho que desencarnou, mas não é, essa é a minha história, mas não minimiza uma história de qualquer outra pessoa que, de repente, está passando por uma grande dificuldade que não é igual à minha, né? Por uma grande dificuldade, não vamos falar assim, um grande desafio, que não é igual ao meu. Todos nós temos os nossos desafios e todos são igualmente grandes para cada um de nós, né? Então, não minimizando qualquer que seja o desafio de qualquer ser humano, mas quando a gente entende que tudo que nós vivemos tem um propósito, e que tem um porquê, que pior que isso, que foi a gente que escolheu lá atrás, no planejamento. Exato. Né? Então, quando tu entende que tudo tem um propósito, eu penso que o que para mim muda esse olhar tudo sobre esse prisma. Se isso tem um propósito, o que eu tenho para aprender com isso? Como eu vou mudar a minha história? O que eu vou fazer diferente? O que eu vou aprender com o que está acontecendo agora? E eu penso que isso que mudou na minha vida. Olhar a minha história. Então o Espiritismo trouxe essa lógica, esse entendimento, essa linha de raciocínio. Olhar para a minha história, para o que está acontecendo comigo e entender, tá, ok, aconteceu. Dá para mudar? Não dá. Eu vou me atirar no chão, chorar, sofrer, ser infeliz? Dá para mudar o que aconteceu, isso? Dá para mudar o que aconteceu? Não dá. Não dá. Né? Não dá. É a primeira pergunta. Dá para mudar? Não dá. Ponto. O que eu vou fazer com isso? Eu vou tirar uma lição, aprender, me transformar, mudar alguma coisa e seguir a minha vida com essa lição, né? Então, eu penso que é isso que mudou na minha forma de ver a vida. Essa é a lógica que o Espiritismo trouxe para mim sobre a vida, né? É olhar para a situação. É difícil, é complicada. Tá difícil passar por isso aqui? Ok, tá. Tá doendo? Tá. Mas o que eu tenho para aprender com isso? E como que eu vou seguir daqui para frente? Porque assim, minha situação, quando o filho desencarna, ok, meu filho desencarnou, eu tenho uma escolha, eu posso chorar pela ausência dele o resto da minha vida, ou eu posso viver muito feliz ao lado dos que estão aqui, honrando e sendo feliz com o tempo e grata pelo tempo que eu tive com ele,
mas honrando quem está aqui ainda. Sim, E, claro. e sendo grata por quem está aqui ainda comigo, né? É esse olhar sobre a vida que eu ainda preciso viver, que eu tenho hoje, assim, que eu penso que o Espiritismo mudou. Essa é a lógica que o Espiritismo trouxe sobre a vida para mim. E sobre a morte? Nós discutimos isso com a família. A gente foi viajar no domingo passado, agora, e a gente conversava sobre isso na viagem, sobre a morte. Aí faz parte da vida. E é muito engraçado que a morte é a única certeza que nós temos. A única? E por que a gente, assim, por que é um tabu tão grande, né? Nós vamos ter, e aí o Espiritismo explica isso, né? E nós vamos ter um tempo aqui e um tempo lá. Depois um tempo aqui e um tempo lá. Aí eu explicava, né? Eu disse, a gente vai para o outro plano e a gente estuda. Aí depois a gente vem para esse plano e põe em prática. E assim a gente vai evoluindo. Às vezes a gente erra aqui, aí volta para lá, volta para cá, repete o ano, volta para lá. E assim a gente vai. Então, assim, a morte faz parte. É uma parte da vida, vamos falar assim, né? Se é que eu posso falar assim. É uma parte da vida, claro, porque somos espíritos imortais, né? Então, é uma parte da vida. Só que quem não é espírita, né? Respeitosamente, né, Liz? Imagina que a vida é essa aqui. Terminou essa vida aqui, sabe-se lá, como tu disse no início, ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Isso é uma coisa que também não entrava na minha cabeça, entende? Eu não conseguia admitir a Liz ou uma mãe, porque o filho errou, ele foi para o inferno, e a Liz, como era uma pessoa certinha, foi para o céu. Que jeito que a Liz vai ficar no céu sabendo que seu filho está no inferno? Liz, família. As tuas relações dentro do teu núcleo familiar, né? Vivendo sob o mesmo teto, porque família é uma coisa muito ampla, né? O Espiritismo trouxe, digamos, mais harmonia, apesar da perda do filho, do irmão. Não sei se eu me fiz entender. Te trouxe para a família mais harmonia, vocês têm mais, não sei se a palavra correta é liberdade, de falar sobre o João que partiu. Sim. E que o João apenas mudou de endereço. O Espiritismo dá essa abertura para vocês? Dá, com certeza sim. A nossa família, lá em casa, eu tenho uma frase incrível, porque a minha filha, nós construímos essa frase para os 15 anos da minha filha, né? Família não nasce pronta, se constrói com amor, compreensão, paciência, porque a nossa família foi construída, né? Eu e meu marido, cada um com 2 filhos. Sim. E aí ele com as meninas, eu com o casal, e a gente juntou todo mundo. Sim. E nós começamos a vida em 6. E foi fantástico porque nós construímos a nossa história com muito amor. Nós 2 com os 4 filhos. Sim. Então, quando eu digo, quantos filhos tu tens? 4. Claro, sim. E o João no outro plano, as meninas que já estão casadas, as mais velhas, que são na verdade filhas do meu marido, e a Virgínia, que é a nossa nenê, né, que já não é mais nenê também. Sim. Mas enfim. E meus pais católicos, e então, quando eu entrei no Espiritismo, quando eu comecei a estudar o Espiritismo, na verdade eles nunca me contrariaram, sempre me deixaram muito à vontade, foi uma decisão que eu tive, madura, adulta, enfim. Mas a gente tem muita liberdade para conversar sobre. E o que também mudou na nossa família? Eu penso que o entendimento sobre amor, respeito, muda completamente quando a gente começa a estudar e entender determinadas coisas. Respeitar as diferenças entre nós. Eu acredito que nós acabamos, claro, lamentavelmente, e o João não estar mais aqui no plano físico quando isso aconteceu, mas a gente se aproximou muito mais enquanto família. Não que não fôssemos muito próximos, muito unidos e tivéssemos muito amor entre nós, mas
de certa forma muda quando um parte, né? A gente acaba ficando mais juntinho, parece, né? Mais colado, assim, né? Então isso eu percebo. E tem uma frase do João que eu levo para a vida, que é uma lição dele para mim. Ele me diz assim, quando a gente tinha alguma diferença na nossa família, entre nós, lá em casa, fulano, ele dizia, mãe, que o nosso amor sempre seja maior que as nossas diferenças. Então, isso assim, eu levo para a vida, né? Uma lição dele para mim. E é isso, acho que a família, a nossa família, a minha família é uma base muito forte, uma família muito forte, apesar de eu ser filha única, e eu acho que também por isso, né? Não apesar disso, nós somos muito unidos, eu tenho uma família muito forte, pais muito fortes, uma filha muito forte, um marido muito forte, que é esteio, e então a gente só colou mais depois da partida do João. Isso que eu percebo. Liz, tu sabe que a produção me disse que faltam 2 minutos. Jesus, já? Eu vou te pedir, Liz, para que tu, se tu quiseres, logicamente, que tu deixe uma mensagem para tantas e tantas e tantas famílias, mães, pais, que vão assistir esse programa. Porque tanta gente que até hoje perdeu seus filhos queridos, amados, e não entendem por que Deus tirou os filhos deles. Tu gostaria de deixar uma mensagem para essas mães, para esses pais? Então, por favor, fica bem à vontade, e aquela câmera ali é toda tua, digamos assim. Quando o João partiu, eu lembro que eu falei para uma amiga minha que tinha perdido o namorado há bem pouco tempo. O namorado tinha partido. De uma forma assim também bem jovem e num acidente. Eu disse, como é que tu conseguiu seguir? Ela falou, nos primeiros dias tu levanta e vai. Só levanta e vai. Que aí tu vai conseguir começar a te reconstruir e entender como é que as coisas são, como é que as coisas funcionam. Foi o que eu fiz no começo. Sim. Levanta e vai. Segue a vida. Olha para quem está aqui. Olha para quem partiu, para quem não está mais aqui, com amor, com respeito, com gratidão. Pelo tempo que tu teve a oportunidade de conviver e de aprender com aquela pessoa. E muita fé, independente, e eu acredito nisso, né? Independente de qual denominação religiosa tu professa. É fé. Fé que Deus é Pai. E como eu falei lá no começo, um Pai soberanamente bom e justo. Não há uma folha que se mova sem autorização dele. E ele não quer que a gente sofra, ele quer que a gente aprenda. Então essa lição, o que eu tenho para aprender com isso que eu estou vivendo? Quanto mais amor eu posso dar a partir desse momento que eu estou passando por esse grande desafio? E muita fé em Deus, fé em Maria, em Jesus, porque com certeza eles estão do nosso lado. Sempre, todo dia. Liz, o que eu vou te dizer, né? Só dizer assim, ó, de coração mesmo, muito obrigado por essa tua fala, que tenho certeza absoluta que vai calar no coração de muitas mães e muitos pais espalhados por esse Brasil afora aí. Liz, obrigada. Muito obrigado. Obrigada, Jada. Obrigada. Muito obrigado mesmo pela tua presença. Imagina, prazer enorme estar aqui. E a gente vai combinar aí um novo encontro, tá? Para te trazer mais a tua experiência antes e depois da partida do João. Combinado? Combinado. Então tá certo. Gente, com essas palavras estou encerrando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Goods Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que faz a gente sorrir,
e Sociedade Espírita Luz e Caridade, além da Michele Decorações. Tapetes, cortinas e tapetes. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau! Programa Palavra Espírita. Oferecimento. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Goods e Cookie Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Odontologia Lauda, implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Michele Decorações, tapetes, cortinas, persianas.